Olá a todos, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje, vamos continuar resolvendo estruturas hiperestáticas utilizando o método das forças. Na aula de hoje, o vídeo será sobre um pórtico hiperestático. O primeiro passo para solucioná-lo consiste em determinar o seu grau de hiperestaticidade. Aqui vemos 2, 4, 6, 9 reações de apoio e uma rótula que liga duas barras. Neste caso, o grau de hiperestaticidade é dado pelo número de reações de apoio, menos 3, que se refere às equações da estática, mais esta expressão entre parênteses, onde 2 é o número de barras ligadas nas rótulas e menos 1 é uma constante. Com isso, temos que o grau de hiperestaticidade do nosso pórtico é 5. E solucionar este pórtico de grau 5 significa solucionar este sistema linear aqui, de 5 linhas. Este é o nosso sistema isostático principal, que consiste em um pórtico isostático e no lugar dos apoios que davam hiperestaticidade a este sistema estrutural, eu utilizei forças que não têm o valor conhecido ainda, mas utilizei forças para representar esses apoios que foram retirados, esses graus de liberdade. E os graus de liberdade agora são representados por x1, x2, x3, x4 e x5. Muito bem, agora temos o nosso caso zero, que significa o quê? É o nosso sistema estrutural isostático sujeito a carregamentos reais. Também temos o nosso sistema principal isostático sujeito a um carregamento virtual unitário aplicado no mesmo ponto com direção e sentido de x1. O caso 2 é um carregamento unitário aplicado no mesmo ponto, direção e sentido da minha incógnita x2, e o mesmo vale para x3, x4 e x5. Eu tenho esses modelos prontos no F-Tool e vamos analisar cada um dos casos. Começando pelo caso 0, temos aqui um elemento estrutural cujas suas peças, todos os seus elementos de barra, são compostos por uma seção transversal circular com 150 centímetros de diâmetro e ela é feita de concreto, material concreto. Ele possui 25 gigapascal de módulo de elasticidade, coeficiente de Poisson 0,20 e outras características. Ao resolver essa estrutura, ao querer determinar qualquer esforço interno ou deformação, dando o exemplo aqui o momento fletor, vou reduzir a escala do gráfico, ele apresenta esforços internos característicos, intrínsecos ao tipo de carregamento que está sendo submetido e reações de apoio. Aqui temos 112, 112, 40 e um momento no sentido horário de 26,67 kN. Também temos aqui os casos virtuais, que seriam o mesmo pórtico com as cargas unitárias aplicadas nos pontos onde existia a carga x1, a carga x2, a carga x3, x4 e x5. Eles são feitos do mesmo material do pórtico e possuem a mesma seção transversal. E ao solucionar, ao exigir algum esforço interno ou deflexão, eu tenho esse tipo de comportamento. Eu vou reduzir um pouco a escala. Cada pórtico sujeito à carga unitária, ele possui reações de apoio e esforços internos diferentes. E isso é possível ver através dos valores que eles apresentam e dos seus respectivos gráficos. Para esforço cortante ocorre o mesmo fenômeno, para o momento fletor também. São esforços diferentes. E para solucionar todo aquele pórtico inicial, o que deve ser feito é a superposição desses esforços e reações de apoio diferentes, para poder encontrar as reações de apoio originais e os esforços internos e deslocamentos originais.
A partir dos resultados do F2 de todos os meus casos básicos, caso 1, caso 2, caso 3, até o caso 5, nós vamos poder implementar uma rotina computacional que nos ajude a solucionar aquela matriz 5x5, o sistema linear de 5 linhas que temos. Vou dar um exemplo aqui. Eu utilizei a seção circular de 15 centímetros de diâmetro, como eu disse anteriormente, e o material da minha estrutura era concreto. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui no F-Tool, vou pedir aqui para resolver a minha estrutura no caso 0, que é o meu pórtico isostático sujeito a carregamentos reais. Vou solucionar aqui e diminuir a escala. Lembre que a força x1 ela está aplicada neste ponto e nesse sentido, nesta direção e sentido. Então, clicando com o botão direito neste nó, eu tenho um valor de deslocamento, que ele corresponde ao deslocamento do caso 0 no meu ponto 1. Então, eu vou copiar este valor. Vou copiar aqui. Vou colar, perdão. Farei a mesma coisa. Aqui temos um deslocamento em x. Aqui onde está aplicada a carga x2. Então, este é o meu delta 2, 0. No caso da minha redundante hiperestática x3, ele vem daqui de baixo para cima. Então, eu tenho aqui o meu deslocamento delta 30. Aqui temos o meu deslocamento delta 40. Neste ponto que foi selecionado, eu tenho deslocamento na direção x. E na direção y é o meu deslocamento delta 50. Com isso feito, eu tenho meu vetor de deslocamentos reais devido a cargas reais, que seria o deslocamento do caso 0. Neste caso, eu preciso também da minha matriz de flexibilidade, que são os deslocamentos causados por cargas virtuais. Este daqui vocês vão ter que procurar no F-Tool, utilizando a mesma seção transversal ou uma seção transversal diferente. Vocês escolhem. A partir disso, nós temos o valor das nossas incógnitas hiperestáticas, que é o que desejamos descobrir inicialmente. x1, x2, x3, x4 e x5, que são nada mais nada menos do que as reações de apoio que eliminamos anteriormente. Aqui são os valores delas já anotados no slide. Ao resolver toda a estrutura original, nós temos o valor de x1, que seria essa reação de apoio, x2, x3, x4 e x5, que são exatamente iguais ou muito próximos, né, com uma aproximação numérica mais refinada, dos valores obtidos no SMF. Agora, nós não descobrimos nenhuma reação de apoio no engaste. Como a gente pode solucionar este problema? Vamos calcular a reação de apoio através de uma combinação linear, que consiste em descobrir qual é a reação de apoio no engaste, no caso 0, no caso 1, no caso 2, no caso 3, no caso 4 e no caso 5. E todas essas reações de apoio, né, vão ter que ficar multiplicando o valor do hiperestático 1 para a reação de apoio do caso 1, o valor do hiperestático x2 para o caso 2, até chegar no número 5. E aqui temos que a reação de apoio vertical no ponto H é de 29,01 kN, que seria nossa unidade de medida. 29,05, um valor muito próximo. A reação horizontal, você vai fazer o mesmo procedimento, você vai procurar a reação horizontal no ponto H, que seria no engaste, no caso 0, no caso 1,
no caso 2, no caso 3, 4 e 5. Vai executar esta linha de código, ou você pode fazer o cálculo manualmente, e vai descobrir que a reação de apoio é 34,69. Voltando aqui, no sentido positivo de x, então a reação está sendo 34,69. Ok. E por último, o cálculo do momento no engaste no ponto H. Aí você vai fazer a mesma coisa. Pegar o momento do caso 0, o momento do caso 1, do caso 2, do caso 3, do caso 4 e do caso 5, executar essa combinação linear e você vai descobrir que o valor deu negativo. Por quê? No F2, os valores positivos e negativos de momentos fletores não são definidos. O que ele exibe é o sentido. E aqui podemos perceber que está no sentido horário. E o sentido positivo convencional é o anti-horário. Portanto, quando o valor sair negativo no momento, quer dizer que ele está no sentido oposto. Não está no sentido anti-horário, está no sentido horário. Bom, vocês vão ter que trabalhar basicamente no cálculo das reações dos deslocamentos virtuais. Eu posso disponibilizar esse arquivo para vocês preencherem os dados ou fazer comparação com os dados de vocês. E é isso.